Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Vai crescendo a pressão sobre o governo, que já avalia a possibilidade de suspender o reajuste anunciado a policiais. Será, Orengo? Bom dia. Oi, Orengo. Olá. Agora sim te ouvimos, Orengo. Agora sim. Orengo, não é um desgaste muito grande você retirar um aumento que já foi anunciado? Nossa. Essa decisão deveria ser tomada, Megali, lá na discussão do orçamento. E por quê? Porque quando o orçamento ele foi discutido ao longo de todo o ano, não se falava em reajuste de servidores. A parcela de contribuição do funcionalismo público era o congelamento em meio à pandemia. Isso já estava acordado, já estava pacificado, inclusive. Enquanto a iniciativa privada tinha lá redução de jornada e salário, suspensão de contrato, demissão, os servidores tinham a estabilidade, o que nesse momento de crise, em meio à pandemia, é realmente um benefício aí que é um privilégio nesse momento. Então, esse foi o acordo e o acerto. Vamos congelar o salário, já que os servidores vão ter a garantia do emprego. Chegou na última hora, aos 45 do segundo tempo, mais precisamente nos últimos dias de discussão do orçamento, tivemos uma pressão do governo federal e pessoal do presidente para abrir um espaço orçamentário. Inicialmente, para esse reajuste das polícias federais e Polícia Rodoviária Federal. Inicialmente, o relator do orçamento não concordou. Tiveram que fazer nova reunião, adiaram 2 vezes votação, porque foi muito em cima da hora essa história do reajuste apenas para 2 categorias. Qual é o problema que se criou? O governo acabou perdendo o argumento. Se o argumento era que não tinha dinheiro para conceder reajuste para ninguém, no momento que você abre a porta, você abre uma porteira. Se abre a porta para 2 categorias, as outras todas vão reclamar da mesma coisa. Olha, se não tinha dinheiro para ninguém, por que está dando para 2 categorias? Bom, diante de uma pressão enorme, dia 18 já tem, inclusive, a mobilização para uma paralisação nacional de servidores do Executivo Federal, do Governo Federal. Uma pressão que vem, inclusive, de líderes do governo no Congresso e do Ministério da Economia. A avaliação que está sendo feita que seria melhor realmente voltar à ideia antiga e não conceder reajuste para ninguém. O presidente Jair Bolsonaro já levantou essa possibilidade no fim de semana, pela primeira vez, dizendo que pode não conceder reajuste. Mas aí, Megali, o governo contrata uma briga com a outra parte da história. Como prometeu, como articulou e fez uma promessa, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, já se fala nessas categorias de traição do governo, do presidente. Então, não tem para onde correr. O governo vai enfrentar desgastes, porque isso foi mal pensado, foi de forma atabalhoada, em cima da hora, no orçamento que a gente sabe, que já estava exprimido, estava com cinto apertado, tentaram encontrar uma folga, mas aí a gente está vendo toda a reação. Mas diante do cenário atual, a avaliação que está sendo feita é que é melhor realmente não conceder reajuste para ninguém e comprar ali essa briga com 2 categorias em vez de todo o funcionalismo público. Então a gente vai ver isso nos próximos dias. O governo tem até abril para conceder reajustes, ano eleitoral, lei eleitoral, a legislação impede, aí qualquer reajuste depois de abril. É uma esculhambação, é um amadorismo, né? O presidente acorda e resolve que quer dar aumento à sua base de apoio no ano eleitoral, porque é importante, ano eleitoral, e a gente quer se reeleger, sem consultar a área econômica, sem consultar ninguém, sem saber como é que o orçamento está sendo feito, é tudo de um amadorismo impressionante. E a gente entende que o servidor público teve grandes perdas salariais, inflacionárias, nos últimos anos. A maioria não tem aumento desde 2017, mas assim é também no setor privado. Inclusive a diferença salarial entre o setor público e o setor privado nos últimos anos cresceu 10%. Com desvantagem para o trabalhador do setor privado, até porque muitos perderam o emprego e quem está no setor público pelo menos conseguiu manter o seu. A gente sabe que não é o justo, que não é o ideal, mas já é alguma coisa num momento de profunda crise, uma atrás da outra. Orengo, tô vendo que você quer completar alguma informação. Não, é que tem um cálculo, Megali, que é sempre trazido aí quando se fala na necessidade da reforma administrativa, que é o seguinte, é um cálculo do Banco Mundial, um estudo do Banco Mundial que mostra que o servidor público ganha 90% a mais, do que a mesma função na iniciativa privada. Então, hoje o servidor público ele tem uma remuneração que é significativa, mas aí é bom a gente sempre fazer uma distinção.
Uma coisa é o alto escalão do serviço público, a outra é a massa dos servidores, que obviamente tem a estabilidade, mas tem uma remuneração bem mais baixa do que esse alto escalão. Vamos pegar, por exemplo, 24% aqui dos servidores do Executivo Federal, ganham entre 3 mil e 6 mil reais. É um salário bem abaixo dessas corporações que estão fazendo pressão, como auditores da Receita, servidores do Banco Central, delegados da Polícia Federal. São servidores que começam a carreira de largada ganhando mais de 20 mil reais. Então é isso, passam no concurso e já começam ganhando mais de 20 mil reais. São essas categorias que estão pressionando muito para aumentar o salário nesse momento que a gente sabe que é de crise. Essas outras categorias que ganham menos não estão aí nessas discussões, não tem nem chance de receber o benefício. E por quê? Porque são muitos servidores. Em caso de um reajuste linear, o impacto seria muito maior, né? Então essas categorias que ganham menos são excluídas do debate. Há muita distorção ainda. Por isso que a reforma administrativa ela é urgente. É um tema que deveria ser discutido, mas passou o tempo. O governo perdeu o timing. O próprio presidente já admite que não tem como discutir reforma administrativa neste ano, vai ficar realmente só para o próximo presidente. Veja números aqui do próprio IBGE. Desde o início da pandemia, portanto estamos falando aqui de cerca de 2 anos, o salário médio recebido pelos profissionais do setor privado passou a corresponder a 56% daquele que é recebido pelo funcionário público. Antes da pandemia, esse percentual era de 59,2%, ou seja, um avanço de 9,8% do abismo salarial entre o setor público e o setor privado. Quando a gente pega os profissionais com carteira assinada, ou melhor, sem carteira assinada, a diferença é gritante. O salário médio é de R$ 1.561, valor que corresponde a 37,9% do rendimento dos servidores públicos. Então a gente sabe que a situação é difícil, que não houve reajuste nos últimos anos, mas o Brasil inteiro está sangrando. Não tem dinheiro para ninguém nesse momento, o que reforça a necessidade, o Orengo já apontou 2 vezes, de uma reforma administrativa. Só que uma reforma de verdade, não como aquela que chegou a ser debatida, que deixava de fora a elite do funcionalismo público, que são os magistrados, que a gente viu agora há pouco, muitas vezes chegam a ganhar 10 vezes em um mês acima do teto previsto em lei. Que diabo de teto é esse? Que prevê que a casa vai ter 2 andares e aparece um prédio de 20. Rodrigo Orengo volta amanhã com outras informações. Orengo, bom trabalho para você. Bom trabalho, valeu!